Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula aí de geografia e hoje nós estaremos aí revisando, né, sobre o tema da aula anterior que foi sobre as placas tectônicas, né? Então, preste atenção do início do vídeo ao final do vídeo para que você possa entender, absorver melhor ainda o conteúdo que já vem sendo dito, né, desde a semana passada. Tudo bem, galera? Vamos lá. Se liga aí. Bom, primeiramente, o que são placas tectônicas, né? E as placas tectônicas nada mais é do que são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra, que é a crosta terrestre, né? Lembra lá das camadas da Terra? Crosta, manto e núcleo? Então, as placas tectônicas elas estão aí alojadas na crosta terrestre, né? Na superfície terrestre aí. Onde é que as placas tectônicas elas fazem parte dessa maneira. Elas sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção, resultado do calor irradiado do magma incandescente da Terra, que está em constante movimento. Há 10 placas que se movimentam, né? E aí elas vão, né? Ano a ano elas vão aí afundando alguns milímetros, tá? Então que você possa entender que as placas tectônicas elas são movimentadas através do magma, tá? Vamos lá. E é comum chamarmos esses fragmentos de placas tectônicas. Mas o enorme correto seria o quê? Placas litosferas. Por quê? Isso porque elas atingem toda a camada exterior da Terra, né? Que é conhecida como litosfera, não é mesmo? Essa, por sua vez, é formada pela crosta terrestre, pela área oceânica e pela parte externa do manto superior. A litosfera ela é composta por uma camada rochosa de aproximadamente 150 km de espessura, podendo variar aí nas regiões montanhosas e profundidades marinhas, tudo bem? Então, que você venha entender que o deslocamento aí dessas placas, né, litosféricas ou placas tectônicas, né, elas estão ligadas ao que, gente? A fortes, né, pressões aí que o magma começa aí a entrar, o magma está onde? O magma está no manto, né? Ó, a camada da Terra, crosta, manto e núcleo. Então, o magma ele está na parte do meio ali, tá? Então, quando esse magma ele começa a se esquentar para expelir, é onde as placas tectônicas elas começam a se movimentar, é onde começam a surgir os terremotos, né? O vulcanismo. Tudo bem? Então, vamos agora para o próximo slide. Quais são as placas tectônicas aí, né? As placas tectônicas, nós temos a placa do Pacífico, olha quantas são aí, ó. Tem a placa norte-americana, placa do Pacífico, né? Nós temos a placa sul-americana, que é a nossa, onde o Brasil está localizado, né? Placa do Násica, placa africana. Qual que são as placas que estão próximas da nossa aí? A placa de Násica. Inclusive, a placa sul-americana entrou em atrito, ela pode entrar em atrito com a de Násica ou com a africana, que elas estão mais próximas. Então, aí é onde que nós recebemos alguns tremores aqui no Brasil, tá? Nós temos a placa australiana, ou seja, então no total aí, né? A placa do Pacífico ela é a maior das placas, só para você entender, tá? Ela tem cerca aí de 103 milhões de quilômetros quadrados. Na região do Havaí, a placa encontra-se em renovação com a subida do magma e a criação de ilhas vulcânicas, tá? Então, conforme o magma ele vai se esquentando e ele vai subir para a crosta, então aí vai ser onde vai ser formada, né? Aí as ilhas, as montanhas. No seu encontro com a placa das Filipinas, ela afunda na região conhecida como Fossa das Marianas. Alguém já ouviu falar sobre as Fossas das Marianas, onde ali né, onde se encontra aí um grande círculo, né, de vulcões. Tudo bem?
Vamos lá. É o lugar mais profundo assim dos oceanos, fica por isso fossa, né? Quais são os limites das placas tectônicas? Quais são eles? Né? Nós temos 3 tipos. E esses 3 tipos tem o primeiro, que é o limite divergente. Vocês têm até aí no livro de vocês na página 23, tá? Que eu já expliquei na aula anterior, mas só vamos revisar. Os limites divergentes, a própria imagem já está bem clara, né? É quando as placas elas estão o quê? Elas estão em movimento, porém estão se distanciando uma da outra, tá? E aí é onde que vai formando a crosta oceânica aí. Esse movimento ele é realizado no sentido horizontal e o limite possui 3 estágios, além de uma atividade vulcânica bem intensa. Então, o primeiro é a abertura de um oceano. Então, o oceano ele vai se abrir, tá? Através aí de uma fratura que vai ter na parte da costa aí, fazendo com que a água invada a área e forme, e forme aí lagos, né? O segundo estágio ele apresenta uma fragmentação total e a formação de 2 continentes separados aí por um oceano, além da atividade vulcânica devido à elevação aí do magma, certo? O resultado da atividade magmática cria o terceiro estado, é onde, né, ocorre aí a formação do oceano. Então você vê, os oceanos, eles acabam sendo formados através do movimento das placas tectônicas, tá? Conforme o magma, olha aí na imagem, conforme o magma está aquecendo, esquentando, ele vai subir para a costa, para a crosta terrestre, tá? Vamos lá. Temos o segundo aí limite, que é o convergente, é quando, né? Quando aí há uma colisão das placas, um encontro das placas tectônicas, tá? Então, esse é chamado de limites convergentes, tá bom? Nós temos o limite convergente, onde ocorre na oceânica ali, quando existe, né, fissuras profundas no oceano, o encontro das placas e a possível formação de vulcões na parte continental, tá? Onde é o caso de uma placa se movimentar para baixo da outra, formando as cadeias montanhosas, você observa aí na imagem, tá? Então, você entenda que o limite convergente é quando as placas estão se colidindo, e quando elas se colidem, automaticamente ela vai formar as montanhas também, tudo bem? E o último, que é os limites conservativos, né? Que, como você pode ver na imagem, é a ocorrência desse limite aí, onde que elas estão se deslizando em relação uma da outra, né? Enquanto uma vai para lá, a outra vem para cá, tá? A movimentação dessas placas aí ocorre por causa da energia que é liberada na extensão desses limites, tá? Assim aí a possibilidade de acontecer os terremotos aí, tá? Mas não com tanto, a gente pode dizer aí, com tanta gravidade, tá bom? Então, nesse caso aí, não há uma gravidade, né, maior, porém, acontece os terremotos. A gente pode dizer até então que é igual no Brasil, a nossa, tá? A nossa pode ser considerada um limite conservativo, a placa sul-americana, tá? Porque enquanto a placa de Nazca ela vai para um lado, né, a placa sul-americana vem para o outro, mas acontecem delas ainda se encontrarem, se deslizarem uma próxima da outra, assim, acontecendo tremores em escala bem menor, tá? As placas tectônicas, elas se movimentam-se. Os movimentos realizados pelas placas tectônicas, elas ocorrem em virtude de altas temperaturas que está no interior da Terra, que é o magma. Então, entenda isso aí. Por que as placas tectônicas se movimentam? É porque, né, há uma alteração aí na temperatura no magma, no interior aí, no manto, né? A crosta terrestre, ela encontra-se sobre o manto. Então, ó, crosta, manto, tá? E aí, aonde está o manto é onde está o magma. Então, se o magma está aquecendo aqui, automaticamente ele vai subir, né? Porque vai esquentar, ele vai expelir. E aí, quem vai ser primeiro atacado é a crosta terrestre,
tá? Esse movimento aí convectivo, ele transfere calor do núcleo, tá? Então, aí é por isso que acontece, tá? A separação também dos continentes, porque as placas elas estão se movimentando, então automaticamente vai separar um continente do outro. O movimento das placas tectônicas, ó. A movimentação das placas tectônicas ela é bem lenta, tá? Ela é bem lenta. E esse deslocamento ele leva bastante tempo e ele é responsável também por diversas transformações, porque nós estamos estudando sobre as transformações da Terra, tá? Então, esse movimento, esse agente interno, a gente pode dizer agente interno e o agente externo, que são grandes fatores aí para a formação da Terra, certo? Então, as placas tectônicas, o movimento da placa tectônica, né, que acontece aí, o aquecimento do magma, ele é um agente interno. Então, esse agente interno, ele contribui, esse fenômeno contribui para que haja uma formação das montanhas e vulcões, terremotos, né? E é onde que vai separar aí os continentes, tudo bem? Então, você aprendeu na aula anterior que antes, há milhões e milhões de anos atrás, havia-se um único supercontinente, que era a Pangeia, né? Mas depois, através aí do aquecimento do magma, a movimentação das placas tectônicas, os continentes começaram a se separar. Por isso que hoje nós temos aí continente africano, continente americano, continente europeu, continente asiático e assim por diante. Entendeu? O vulcanismo, né? O que você entendeu de vulcanismo na aula anterior? Se você não entendeu, preste atenção agora. Nós estamos falando de vulcões, né? E esses vulcões, eles é onde há o aquecimento do magma. Então, ele é um fenômeno geológico que ocorre aí do interior da Terra para a crosta terrestre, para a superfície terrestre, tá? Quando aí há um entravasamento, né, do magma em forma de uma lava. Então, essa lava, né, ela vai ser expelida. Além também de não só da lava, mas também vai expelir gases, fumaça, como você está vendo aí na imagem, tá? O termo vulcanismo, gente, ele é utilizado para quê? Para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. A ciência tem o objetivo de estudar o quê? Estudar esse fenômeno e também o comportamento deles, tá? E quem faz o estudo sobre esse fenômeno, sobre o vulcanismo, é chamado de vulcanólogo, tá? Então, que você vem entender que para estudar vulcanologia, você precisa entender a parte interior da Terra. É o trabalho geológico, tá? Hoje, no Brasil, encontra-se no meio da placa tectônica sul-americana, em uma região estável. E a maior incidência de vulcões ocorre nas regiões geológicas instáveis, ou seja, nas bordas das placas. No Brasil, não há vulcões ativos, como eu mencionei na aula passada, porque o relevo brasileiro formou-se em período geológico, ou seja, há muitos anos, há milhões de anos atrás. Tá? Então, dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período tornaram-se aí não ativos, né? Então, hoje em dia, não causam nenhum tipo de transtorno, como em outras áreas do mundo, onde há erupções vulcânicas que geram vários prejuízos aí para a sociedade, tá? Mas lembrando que o vulcão, dependendo da região que ele está, ele pode trazer prejuízo. Mas lembrando também que o vulcão ele tem suas vantagens, tá? Por o solo mesmo. Os vulcões extintos do Brasil são hoje pontos turísticos marcados pela beleza. Esses antigos e bem velhos vulcões foram formados pela ação do tempo. Ocorreram no Brasil formações geológicas vulcânicas na era Mesozoica, que foi localizada aí onde hoje estão os estados da região Sudeste e Sul. Tá? O derramamento vulcânico originou em terras muito férteis nesses estados. Tá? É o que eu estava falando para vocês. O que pode trazer prejuízo, como desvantagem, mas também vem com vantagem, trazendo aí, né, através desse derramamento do magma, dessas lavas aí, né, também traz o quê? Para algumas regiões? Terras férteis,
no caso aí, né, da terra roxa, tá? Que existe um tipo de minério que é expelido junto com o magma, que é a mineração, basáltica, é um minério, basáltica é um minério. Então, esse minério ele vai contribuir para formar uma terra roxa, né? Uma terra bem fértil para os tipos de plantações. Terremotos. Terremotos também são chamados de abalo sísmico, tá? Eles são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Também é ocasionado através do movimento das placas tectônicas, das atividades vulcânicas aí, tá? Então você vê aí o desastre que ele pode ocasionar para a sociedade. Entre os efeitos de um terremoto de grande magnitude em áreas bem povoadas, estão a destruição da infraestrutura, ruas, estradas, além de mortes. O sismo nos oceanos provoca a formação de ondas gigantes, que é o tsunami, tá? Então, se acontecer aí uma grande escala, né, uma grande magnitude, vai ocorrer o terremoto. E ocorrendo o terremoto, vai também estremecer aí, né, a parte aí das ondas, né, gigantes, que é o chamado tsunami. E essas ondas, elas vêm atingir as áreas continentais, gerando uma grande destruição, como você está vendo aí, tá? Milhares de terremotos ocorrem diariamente no mundo. No entanto, a maioria apresenta baixa intensidade e tem um hipocentro muito profundo. Sendo assim, os terremotos são pouco percebidos na superfície terrestre. A gente vai mencionar o caso do Japão, né, que está localizado em uma zona muito sísmica, onde ocorrem muitos vulcões também, é atingido por centenas de terremotos por dia, tá? Por isso que o Japão, ele abreviou muito mais, né, a sua tecnologia contra terremotos, né? Hoje existe lá no Japão até prédios que são prédios que tem uma estrutura de molas, né, para que quando vier, né, o terremoto, eles balanceiam, mas não caem, não são destruídos, tá bom? Os lugares mais atingidos por terremotos são os territórios que estão localizados sobre as zonas de convergências das placas, ou seja, onde há mais placas tectônicas, né? Em especial os países que estão situados aí nos limites das placas tectônicas. Então, entre as nações que estão nessa situação, nós podemos destacar o Japão, a Indonésia, a Índia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos da América, o Haiti, o Chile e tem mais algumas outras. Porém, esses daí que eu coloquei para vocês, gente, essas regiões aí, essas nações aí, elas são onde ocorre muito mais tremores, tá? Tudo bem? Olha aí, a magnitude desse tremor, desse terremoto que teve aí em Tóquio, né, no Japão, que deixou a cidade toda destruída, né? Isso ocorreu aí com uma magnitude de 6.0, tá? Isso foi no século XIX. Entenda aí os efeitos dos terremotos, ó. Nós temos a escala Richter, tá? Que é onde eles vejam qual que está sendo o efeito, ó. A escala Richter de menos de 3,5, ela geralmente não é sentida, assim, não pode nem ser registrado, tá? Porque são a minoria, tá? É bem pequeno. De 3,5 a 5,4, né? Quase as pessoas não se sente, mas pode causar pequenos danos. Tá? No caso, um exemplo, as cidades ali de Minas Gerais que estão, né, bem próximo ali o Chile, né? Então, quando ocorre um tremor no Chile, um terremoto no Chile, o nosso país recebe alguns tremores, mas é nessa escala aí, tá? Bem pequeno. Depois nós temos aí o que ocasiona pequenos danos sem edificações, depois pode causar danos graves, que é acima de 6.1, né? Depois tem de 7.0 na escala Richter, que é um terremoto de grande proporção, que causa grandes, né, danos graves mesmo, até mortes. Depois nós temos a maior, que é de 8 graus, ou até mais, tá? Que é um terremoto muito forte, que pode causar destruição total na comunidade, tá? Então, você entenda aí como que acontecem esses efeitos do terremoto, tá bom? Vamos lá. A Cordilheira dos Andes aí, ó, para vocês verem. Como que surgiu a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes, ela foi formada
quando houve o encontro das placas tectônicas. Quais placas tectônicas, professora? A dinásica, ela se movimentou em direção à nossa placa aqui do Brasil, a sul-americana, e aí foi onde foi formado a Cordilheira dos Andes, que você está vendo na imagem, tá? A cordilheira, ela surgiu da colisão, agora eu estou falando da Cordilheira do Himalaia, que também foi formado através aí da colisão, né, da placa indo-australiana, tá, com a continental indiana, tá bom? Então, elas se juntaram, se colidiram e formou a Cordilheira do Himalaia. Gente, agora é com vocês. Vocês irão responder esse questionário no seu caderninho de geografia, tá? São aí 10 questões, tá? Copie essas questões no seu caderno de geografia e responda, que nós iremos corrigir na nossa próxima aula do Zoom, tudo bem? Um beijinho bem gostosinho, carinhoso aí no seu coração. Beijos, tchau!